Olá, seja bem-vindo a mais um curso de consagração a Jesus por Nossa Senhora, pelo método de consagração do Tratado da Verdadeira Devoção a Maria de São Luís Maria Grimont de Montfort. Então, nós vamos dar uma introdução sobre o tratado para que algumas coisas sejam balizadas e a gente possa ter alguns pontos de partida nesse momento que a gente vai estar nesse caminho de consagração. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que não existe manha para entrar no céu, né? Não existe atalho para entrar no céu. Então, a gente precisa estar em comunhão com a igreja. A gente precisa ir à missa, a gente precisa comungar, a gente precisa confessar, a gente precisa estar junto com todos os sacramentos da igreja e estar em comunhão com a igreja, né? Com a Santa Sé, com o Vaticano, com o nosso bispo, com o nosso padre. Então, assim, a igreja, ela é muito rica nesse sentido. Então, não existe algo que seja especial além disso para que eu possa entrar no céu. Eu preciso de tudo isso para que eu possa entrar no céu. E aí eu gostaria de distinguir duas coisas aqui. Primeiro é o que é uma devoção particular e segundo é o que é uma devoção universal, né? Ou um dogma da igreja. Nós temos essa diferença. A devoção particular é aquilo que uma pessoa ou algumas pessoas passaram pela vida, ou tiveram alguma experiência com Deus, tiveram alguma experiência com algum santo, e a partir daí elas criaram uma devoção, elas criaram um carinho especial por isso. E essa devoção ou uma aparição particular que apareceu uma determinada pessoa, não é condição para que nós tenhamos que acreditar perfeitamente ou tenhamos que estar em comunhão com isso para chegar ao céu, para trilhar o nosso caminho dentro do cristianismo. Já a devoção particular, já a devoção universal, é uma devoção que a gente precisa estar em comunhão, que a gente precisa acreditar, que são o que a gente tem como dogmas. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Eu preciso acreditar na Santíssima Trindade para que eu possa estar em comunhão com Deus, para que eu possa estar em comunhão com a Igreja. O dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, eu preciso acreditar. Isso é uma condição de fé. Isso é uma coisa que a Igreja é, ratificou e deu para nós como uma verdade de fé. E eu preciso acreditar. A Assunção de Nossa Senhora. Basicamente, os dogmas marianos, a Santíssima Trindade, os sacramentos, os sacramentais, isso são coisas que são universais, ou seja, todos os cristãos precisam acreditar, todos os cristãos católicos precisam estar em comunhão com isso. Já as devoções particulares, as aparições particulares, são coisas que eu, como católico, posso aderir ou não. Então, essa diferença é muito importante. Por quê? O Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, que São Luís escreveu, com muita base teológica, com muito pensamento teológico que ele tinha e ele utilizou para escrever, para basear a sua tese, é uma devoção particular. Então eu posso aderir isso ou não aderir. Eu posso acreditar e se isso não tiver contra os ensinamentos da igreja e que isso me leve ao céu, me leve a mais perto, a estar mais perto de Deus, não é uma coisa que vai ferir, né, a igreja, não é uma coisa que vai ferir os mandamentos ou os dogmas da igreja. Eu posso acreditar e posso aderir e posso utilizar isso para ficar mais perto de Deus. Então, o Tratado da Devoção Particular, o Tratado da Devoção à Nossa Senhora, é basicamente isso. É uma devoção particular que eu posso aderir ou não. Ponto. Querendo eu aderir a isso, eu vou fazer um caminho para que eu possa, né, estar em comunhão com essa aparição, né, ou com essa devoção particular. E aí eu preciso fazer algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente fala assim é que no mundo foi por Jesus, né, que Maria entrou no mundo e é também por ela que nós devemos ir a Ele.
né? São Luís ele diz isso porque ele parte de uma premissa teológica e lógica de que se Deus escolheu Nossa Senhora para que Jesus viesse ao mundo, também Deus gostaria que a gente escolhesse Nossa Senhora para ir até Jesus, porque ela é, né, a pessoa que mais conhece. E a virtude que mais se destaca dessa devoção é a humildade. Por isso que aqui é um ponto muito importante que a gente precisa ter essa noção. Por exemplo, a gente costuma querer expor muito aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente entende, ou aquilo que a gente aderiu, ou que a gente contratou. Mas essa devoção, ela exige humildade. Então, o primeiro ponto é que a gente não precisa ficar mostrando, não precisa ficar se vangloriando de que a gente fez essa escolha de nos consagrar a Jesus por Nossa Senhora. Então, a humildade, a partir de agora, a partir do momento que você resolve fazer esse caminho, é a virtude que você mais vai ter que focar na sua vida. E Nossa Senhora mesmo foi oculta por Deus. Ela ficou escondida até o momento certo, até a anunciação, ela ficou ali escondida. E apesar dela ter sido ocultada por Deus, Deus deu a ela todas as graças. Deus deu a ela todas as graças. Lembrando que isso são, né, palavras de São Luís e que ele coloca isso com a base teológica e com a devoção que ele construiu em cima, né, de todo esse tratado. E se a gente parar para pensar um pouco, é uma teologia que a gente pode utilizar. Existem algumas críticas em cima dela, mas se a gente colocar Nossa Senhora, ela completou, né, com plenitude tudo aquilo que ela poderia ser na relação com Deus, né? Ela é filha de Deus Pai, ela é esposa do Espírito Santo que gerou a, ali Jesus, e ela é mãe de Deus. Isso já é um dogma e a gente pode afirmar isso. Então ela completou com plenitude tudo aquilo que ela poderia ser de Deus, né? Poderia toda a relação com a Santíssima Trindade, Maria tem isso em perfeição. Então ela seria como se fosse uma obra-prima de Deus. Se você parar para pensar, ela tem todas essas faculdades. Então, se a gente pensasse em alguém que pudesse ser uma obra-prima de um autor, de um escultor, de um criador, Nossa Senhora seria essa obra-prima. A grandeza de Nossa Senhora é uma grandeza insondável. Eu não tenho como chegar perto de toda a grandeza ou de perceber toda essa grandeza. Por isso nós devemos essa devoção tão alta à Nossa Senhora. E eu gostaria que vocês fizessem uma parada e lessem o tratado. Ele é dividido em capítulos e ele é dividido em capítulos e é dividido em parágrafos. Os parágrafos são numerados. Então, se vocês pudessem fazer a leitura e meditar o parágrafo número 8, seria bem interessante, porque é um parágrafo que vai dá muita base para a gente continuar essa nossa discussão de introdução. E nós temos essa devoção como um todo na igreja, né? Maria, ela exige essa devoção como um todo na igreja. Se a gente parar para pensar, Maria, ela está acima de todos os santos. Abaixo da Santíssima Trindade, só Maria tem o seu lugar especial. Abaixo de Nossa Senhora, de Maria, nós temos São José, e abaixo de São José nós temos todos os outros santos. Então Maria realmente ela tem isso. Ela tem esse papel principal. E se a gente parar para honrar e parar para dar tudo aquilo que Maria merece, a gente não conseguiria mesmo assim. Todas as honras que já foram dadas, todos os títulos, todas as devoções, tudo que existe no mundo sobre Nossa Senhora, ainda não é suficiente, né? São Luís vai colocar, não é suficiente para a gente dizer, para a gente honrar plenamente Nossa Senhora.
E aí também, um outro parágrafo muito importante, muito interessante, seria o número 13, né? O parágrafo de número 13, né? E foi por Maria que Jesus veio a primeira vez à Terra, né? Veio para nos salvar. E é por Maria que ele virá também a segunda vez. Se vocês pegarem o livro de Apocalipse, vocês vão perceber isso, né? Surgiu uma mulher, e essa mulher que surge no Apocalipse, né, prefigurada como igreja ou como Nossa Senhora, também vai estar presente na segunda vinda de Jesus. Por isso, São Luís pede e diz que é tão importante que a gente conheça e honre Nossa Senhora, para que a gente possa, a partir daí, chegar mais próximo de Deus. São Luís tem uma frase que ele diz o seguinte, que Deus, ele juntou todas as águas do mundo e chamou de mar, e juntou todas as graças e chamou de Maria. E isso é uma frase muito assim impactante, porque a gente começa a entender qual é o caminho que a gente vai traçar e vai percorrer a partir de agora nesse tratado da primeira devoção. Bom, isso é só uma introdução, né, do tratado, é só uma introdução do que a gente vai estar caminhando aí nos próximos capítulos. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Como que São Luís ele propõe que a gente faça isso? No primeiro momento, nós vamos ter 12 dias de dias preliminares. O que são esses dias preliminares? São dias que nós vamos fazer algumas orações, e essas orações, a intenção dessa oração, o que você vai pedir nessa oração é o desapego das coisas do mundo. É o seu desapego do mundo material. É o desapego daquilo que está à nossa volta e que às vezes a gente acha que necessita ou que precisa. E na verdade a gente não precisa disso. A gente tem que desapegar dessas coisas porque só Deus basta. São Luís vai colocar isso. Por que o desapego às coisas materiais? Porque eu preciso entender que, apesar de tudo, só Deus basta. Só Deus basta. Só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Deus. Né? Então, em primeiro lugar, eu preciso buscar Deus. Passados esses 12 dias preliminares, rezando e orando por isso, e fazendo algumas ações para que você já desapegue desse mundo material, a gente vai ter a primeira semana. Essa primeira semana também nós vamos fazer umas outras orações, e a intenção dessas outras orações é que você empregue essas orações no conhecimento de si mesmo. Você vai conhecer quem sou eu, quem é você, né? No íntimo, quem é você no íntimo. E aí a meditação serve para você conhecer quem é você, para aí você poder começar a conhecer as outras coisas que serão necessárias nesse caminho do tratado. Passada a primeira semana, entramos na segunda semana. A segunda semana ela já é empregada no conhecimento da Santíssima Virgem. Então, as orações que nós vamos fazer, as intenções que você tem que colocar é que eu possa conhecer mais Nossa Senhora, né? E aí eu preciso de fazer algumas ações, como por exemplo, ler o tratado, porque o tratado é basicamente assim, uma uma aula sobre Nossa Senhora, né? São Luís ele vai dizer ponto por ponto quem é Nossa Senhora, então eu preciso ler o tratado para conhecer mais Nossa Senhora e fazer essas orações para que Nossa Senhora também conceda a você o entendimento e o conhecimento dela própria. Passada essa segunda semana, a gente entra na terceira e última semana, que vai ser empregada no conhecimento de Jesus Cristo. E aí eu preciso de ter a minha maior atenção, preciso de ter a minha maior devoção para conhecer Jesus Cristo. E eu vou fazer isso por meio de Nossa Senhora. Ninguém melhor do que ela, né, para nos ajudar a conhecer o seu próprio filho. Nós conhecemos ali nos evangelhos 3 anos da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros 30 anos, quem conheceu melhor? Nossa Senhora.
Tudo isso, no decorrer do tratado, vocês vão lendo e essas coisas elas vão estar bem explicadas. De começo, essa é só a introdução. E aí fiquem atentos para os próximos capítulos, que eu vou estar, né, disponibilizando cada capítulo e explicando direitinho cada capítulo, o que que quer dizer e algumas coisas, algumas bases teológicas que talvez eu possa esclarecer para vocês. É isso, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.